Espírito Santo, eu não consigo fazer isso sozinha. Preciso da sua presença neste momento. Preciso da sua unção para compartilhar algo que vai transformar vidas hoje. Olha, eu sei que você está cansado de tentar. Sei que você já fez tantas orações que perdeu a conta. Sei que você já chegou naquele ponto onde parece que Deus não te escuta mais. Mas hoje eu vou te contar um segredo que Kathryn Kuhlman, ensinou. Um segredo tão simples que você vai questionar se é real. Tão poderoso que vai mudar completamente a forma como você se conecta com o reino espiritual. Este não é mais um vídeo sobre fé. Este é um encontro com o sagrado. Um momento de graça marcado antes da fundação do mundo. Especificamente para você que está assistindo agora. E antes que você pense que isso é exagero, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que exatamente você clicou neste vídeo? De todos os vídeos que apareceram para você hoje, por que este chamou sua atenção? Não foi coincidência. O Espírito Santo te trouxe aqui porque existe algo que o céu precisa liberar na sua vida. Algo que tem sido bloqueado, impedido, travado. Cat sempre dizia que os maiores milagres não acontecem nas celebrações religiosas. Eles acontecem nos momentos íntimos, quando ninguém está vendo, quando é só você e Deus. E ela descobriu algo revolucionário sobre como ativar a presença de Deus no lugar mais vulnerável da nossa vida. O lugar onde passamos 1/3 de nossas vidas. O lugar onde somos mais frágeis, mais expostos espiritualmente. O seu quarto, a sua cama, as horas quando você dorme. Você sabia que quando você dorme, seu espírito fica mais sensível ao mundo invisível? É por isso que muitas pessoas têm sonhos pesados, sonhos inquietos. Acordam cansadas mesmo depois de dormir 8 horas. É por isso que você às vezes acorda de madrugada sem motivo, com aquela sensação estranha, como se algo estivesse errado no ambiente. Cat descobriu que existe uma forma específica de transformar seu quarto em um canal de bênçãos. Um lugar onde o céu se abre toda noite sobre a sua vida. E o mais incrível é que ela usava algo que você provavelmente tem na sua cozinha neste momento. Algo tão comum que você nunca imaginou que pudesse ser uma ferramenta espiritual. Mas antes de eu revelar exatamente o que é e como fazer, preciso que você entenda o que está acontecendo no mundo espiritual quando você dorme. A Bíblia diz que Deus fala conosco em sonhos e visões. Jó, capítulo 33, versículo 14. Deus fala uma vez. Sim, 2 vezes. Mas ninguém atenta para isso. Em sonho, em visão noturna. Quando cai sono profundo sobre os homens. Isso significa que algumas das suas maiores respostas, algumas das suas maiores revelações, alguns dos seus maiores milagres estão esperando para acontecer exatamente nas horas quando você dorme. Mas existe um problema. O inimigo sabe disso também. Por isso ele ataca tanto o seu descanso, perturba o seu sono, traz ansiedade na madrugada. Quantas vezes você foi dormir em paz e acordou agoniado, preocupado, como se algo pesado tivesse caído sobre você durante a noite? Quantas vezes você teve sonhos que te deixaram inquieto o dia inteiro, mesmo sem entender o que significavam? Quantas vezes você acordou mais cansado do que quando foi deitar, como se tivesse brigado a noite inteira? Isso não é normal. Isso não é de Deus. E Kathryn Kuhlman, descobriu exatamente como blindar espiritualmente o seu sono. Ela descobriu como transformar as horas de descanso em horas de resposta divina. Como fazer com que, enquanto seu corpo descansa, seu espírito receba revelações, cura, direção, prosperidade. E tudo começou com uma experiência que ela teve em 1953, durante uma das reuniões mais poderosas da vida dela. Uma senhora se aproximou dela depois do culto, chorando. Disse que não conseguia dormir havia meses. Toda noite era uma batalha espiritual terrível. Pesadelos, opressão, acordava exausta. Cat orou por ela, mas sentiu no espírito que Deus queria ensinar algo específico.
Algo prático. Algo que aquela mulher pudesse fazer em casa. Foi quando o Espírito Santo trouxe à mente dela uma passagem bíblica que mudou tudo. Êxodo, capítulo 30, onde Deus ensina sobre o incenso aromático, sobre como as fragrâncias sagradas tinham poder para atrair a presença divina e afastar as trevas. Deus não faz nada por acaso. Se ele orientou Moisés sobre aromas específicos para o tabernáculo, significa que existem elementos na criação que têm poder espiritual real. E Cat entendeu que se Deus usou aromas para consagrar o lugar onde sua presença habitava, nós também podemos usar elementos específicos que ele criou para consagrar nosso ambiente íntimo. Naquela noite, ela orientou a senhora a colocar um galho de alecrim debaixo da cama. Um ramo que Deus mesmo criou com propriedades que atraem a paz, afastam a opressão e abrem o canal para revelações durante o sono. Alecrim, mas não qualquer alecrim, e não de qualquer forma. Existe uma maneira específica que Cat ensinou, baseada no que o Espírito revelou a ela naquela noite. Uma semana depois, aquela senhora voltou transfigurada. Disse que foi a primeira semana em meses que dormiu em paz. Mais do que isso, disse que teve o sonho mais claro da vida dela, onde Deus mostrou exatamente qual caminho tomar numa situação impossível que ela estava vivendo. E não foi só ela. Cat começou a ensinar isso discretamente para algumas pessoas próximas, sempre guiada pelo Espírito Santo, e os testemunhos começaram a se multiplicar. Pessoas que não conseguiam ter uma noite de descanso começaram a dormir como bebês. Pessoas que estavam anos sem uma revelação de Deus começaram a receber mensagens divinas em sonhos todas as semanas. Mas o mais impressionante eram os milagres que começaram a acontecer durante o sono. Pessoas que iam deitar com dor e acordavam curadas. Pessoas que dormiam preocupadas com problemas financeiros e acordavam com ideias sobrenaturais de negócios. Uma mulher dormiu pedindo a Deus que salvasse o casamento dela e acordou sabendo exatamente as palavras que precisava falar para o marido. Palavras que ela nunca teria pensado sozinha, mas que transformaram completamente o relacionamento. Um homem que estava desempregado há 1 ano colocou o alecrim debaixo da cama numa quinta-feira. Na sexta-feira de manhã, acordou com um sonho onde via um endereço específico da cidade. Foi até lá e descobriu que era uma empresa que estava contratando exatamente para a função dele. Começou a trabalhar na segunda-feira seguinte. Mas Cat sempre alertava. Isso não é magia. Isso não é superstição. O poder não está no alecrim. O poder está na fé que ativa a presença de Deus através de um elemento que ele mesmo criou. É como a vara de Moisés. A vara não tinha poder nenhum. Mas quando Moisés a usava em obediência a Deus, milagres aconteciam. É como o azeite que Samuel usou para ungir Davi. O azeite era comum, mas quando usado na vontade de Deus, abriu os céus sobre a vida de Davi. O alecrim que você vai colocar debaixo da sua cama, Má, é comum. Mas quando você faz isso com fé, crendo que Deus pode usar qualquer elemento da criação para manifestar sua glória, algo do reino espiritual acontece. Por isso funciona para alguns e não funciona para outros. Por isso algumas pessoas veem milagres imediatos e outras não veem nada. Não é sobre o alecrim. É sobre a fé que você deposita no Deus que criou o alecrim. Cat sempre dizia que Deus esconde as coisas mais poderosas nas coisas mais simples. Por que você acha que Jesus usou cuspe e barro para curar um cego? Por que ele mandou Naamã se banhar 7 vezes no Rio Jordão? Porque Deus quer humilhar nossa sabedoria. Ele quer que dependamos dele, não de fórmulas complicadas. E existe algo específico sobre o alecrim que poucos sabem. Desde os tempos bíblicos, essa planta é conhecida como a erva da lembrança, da clareza mental, da proteção espiritual. Não é coincidência que em várias culturas antigas, o alecrim era usado para afastar espíritos malignos e atrair visões divinas. Deus colocou propriedades específicas nessa planta
que podem ser ativadas através da fé. Mas tem mais. O aroma do alecrim tem uma frequência específica que acalma o sistema nervoso e prepara a mente para receber revelações. Isso é ciência. Isso é como Deus criou nossa biologia para responder a certos elementos da natureza. Quando você coloca alecrim debaixo da cama da forma que Cat ensinou, você está criando um ambiente que naturalmente dispõe seu corpo e seu espírito para encontros com o sagrado. Sua mente relaxa, sua fé se ativa, seu espírito fica sensível à voz de Deus. E enquanto você dorme, o céu trabalha. Mas existe uma forma específica de fazer isso. Não é simplesmente pegar qualquer alecrim e jogar debaixo da cama. Cat recebeu uma revelação específica sobre como preparar isso corretamente. Primeiro, precisa ser alecrim fresco. Não pode ser seco. Não pode ser em pó. Tem que estar vivo, com a essência ainda ativa. Segundo, você precisa de exatamente 3 ramos. Não 2, não 4. 3, porque 3 representa a Trindade, a perfeição divina, a completude espiritual. Terceiro, antes de colocar debaixo da cama, você precisa orar sobre os ramos. Não uma oração qualquer, uma oração específica que consagra aqueles elementos para o propósito divino. E quarto, mais importante que tudo, você precisa colocar numa noite específica da semana. A noite que tem mais poder espiritual para manifestações durante o sono. Cat descobriu que existe um dia da semana onde o véu entre o natural e o sobrenatural fica mais fino. Um dia onde Deus historicamente tem visitado seu povo com revelações durante o sono. E quando você combina o alecrim consagrado com essa noite específica, com a oração específica, algo extraordinário acontece. Você não está apenas dormindo. Você está entrando numa audiência com o Rei dos Reis. Seu quarto se transforma numa sala do trono. Sua cama se torna um altar onde Deus desce para falar com você. Face a face, como falava com Moisés. Mas tem uma coisa que Cat sempre alertava. Isso não é para brincar. Quando você abre esse canal, quando você convida a presença de Deus de forma tão íntima, sua vida muda. Você não consegue mais viver na mornidão espiritual. Algumas pessoas que fizeram isso exatamente como ela ensinou, tiveram que mudar completamente de vida. Porque quando Deus começa a falar claramente com você todas as noites, você não consegue mais viver em desobediência. Você não consegue mais aceitar relacionamentos que te afastam de Deus. Você não consegue mais trabalhar em lugares que corrompem seu espírito. Você não consegue mais assistir coisas que contaminam sua mente. Por isso eu pergunto, você está realmente pronto para que Deus fale com você? Você está disposto a obedecer ao que Ele revelar nos seus sonhos? Porque se você não estiver, é melhor nem começar. É melhor continuar vivendo como está, sem revelações, sem milagres, mas também sem a responsabilidade de obedecer à voz de Deus. Mas se você estiver farto da vida medíocre, se você quiser conhecer o Deus que fala, que revela, que transforma, então preste atenção no que vou te ensinar agora. Primeiro você vai pegar 3 ramos de alecrim fresco. Se você não tem em casa, pode comprar em qualquer mercado, em qualquer feira. Não precisa ser orgânico, não precisa ser especial, só precisa estar vivo. Depois você vai esperar a noite certa. A noite que Cat descobriu ter mais poder espiritual para manifestações durante o sono. A noite de domingo para segunda-feira. Por que essa noite? Porque é quando uma semana termina e outra começa. É um portal de tempo que Deus usa para dar direções sobre os próximos 7 dias. É quando o véu está mais fino para revelações proféticas. Na noite de domingo, antes de dormir, você vai segurar os 3 ramos de alecrim nas suas mãos e fazer a oração que Cat ensinou. Uma oração que consagra esses elementos e abre o canal para manifestações sobrenaturais. A oração é simples, mas poderosa. Você vai dizer assim: Senhor Jesus, assim como usaste elementos simples para fazer grandes milagres, eu consagro estes ramos para a tua glória.
Que o aroma que subir desta planta seja agradável diante de ti. Que meu sono seja transformado em tempo de revelação. Que tu fales comigo em sonhos e visões como falaste com os profetas antigos. Em nome de Jesus. Amém. Depois você coloca os 3 ramos debaixo da sua cama, bem no centro, embaixo do lugar onde você apoia a cabeça. E aí você deita, fecha os olhos e espera Deus agir. Mas tem um detalhe importante que Kat sempre ensinava. Na primeira noite, pode ser que você não sinta nada diferente. Pode ser que tenha um sono normal, sonhos normais. Isso não significa que não funcionou. O reino espiritual não funciona como um interruptor que você liga e desliga. Funciona como uma semente que você planta. Primeiro ela germina invisível, depois brota, depois cresce, depois dá fruto. Algumas pessoas veem resultado na primeira noite, outras só na terceira, na quinta, na 7ª noite. O importante é perseverar na fé, sabendo que Deus honra aqueles que o buscam de coração. E tem sinais específicos que mostram que isso está funcionando na sua vida. Sinais que Cat ensinou a reconhecer. O primeiro sinal é que você começa a acordar mais descansado, mesmo dormindo menos horas. É como se seu sono ficasse mais profundo, mais reparador. O segundo sinal é que você começa a lembrar dos sonhos com mais clareza. Sonhos que antes você esquecia completamente. Agora ficam nítidos na sua memória. O terceiro sinal é que você começa a acordar com ideias, com soluções, com inspirações que você sabe que não vieram da sua mente. São insights sobrenaturais que Deus deposita no seu espírito durante o sono. E o quarto sinal, o mais poderoso, é que você começa a ter sonhos reveladores. Sonhos que mostram situações antes mesmo de acontecerem. Sonhos que revelam o coração das pessoas. Sonhos que trazem palavras específicas de Deus para momentos específicos da sua vida. Mas Cat sempre alertava sobre algo muito importante. Nem todo sonho vem de Deus. Quando você abre esse canal, quando seu espírito fica mais sensível, você precisa aprender a discernir o que vem do céu, o que vem da sua mente e o que vem das forças das trevas. Todo sonho de Deus vai te aproximar mais dele. Vai te dar paz, direção, clareza. Vai te encorajar na fé, na obediência, no amor. Todo sonho do inimigo vai te trazer medo, confusão, ansiedade. Vai te empurrar para longe de Deus, para a desobediência, para o pecado. Por isso você precisa orar antes de dormir pedindo proteção. Precisa declarar que seu sono está coberto pelo sangue de Jesus. Precisa fechar toda a porta para manifestações que não vêm de Deus. A oração de proteção que Cat ensinava era assim: Jesus, eu entrego meu sono em tuas mãos. Cubro minha mente, meu corpo e meu espírito com o teu sangue precioso. Fecha toda a porta para mentiras, para o medo, para a confusão. Que apenas tua voz chegue até mim durante esta noite. Em nome de Jesus. Amém. E tem algo lindo que acontece quando você faz isso por algumas semanas. Você percebe que não é só durante o sono que Deus fala mais claramente. É durante todo o dia. É como se esse tempo íntimo com Deus durante a noite afinasse seu ouvido espiritual para as suas 24 horas. Você começa a perceber a voz dele nas situações do dia a dia, nas pessoas que cruzam seu caminho, nas oportunidades que aparecem. Sua vida inteira se torna um diálogo constante com o céu. E isso muda tudo. Muda suas decisões, seus relacionamentos, sua carreira, sua família, seu futuro. Porque quando você sabe ouvir a voz de Deus claramente, você não erra mais nas escolhas importantes. Você não se casa com a pessoa errada. Você não aceita o emprego errado. Você não investe no negócio errado. Você vive na vontade perfeita de Deus. E na vontade perfeita de Deus está toda a bênção, toda a proteção, toda a prosperidade que Ele tem para você. Mas eu preciso te contar algo que vai te chocar. Cat descobriu que existe uma noite
ainda mais poderosa que o domingo. Uma noite onde o alecrim debaixo da cama pode ativar milagres instantâneos. Uma noite onde pessoas relataram curas físicas durante o sono. Onde outros acordaram com a solução financeira que procuravam há anos. Onde relacionamentos foram restaurados através de sonhos reveladores. É uma noite específica do mês que ela chamava de A Noite do Milagre. E quando você souber qual é essa noite e como usar o alecrim especificamente para ela, sua vida nunca mais será a mesma. Mas isso é algo tão poderoso, tão sagrado, que eu não posso simplesmente falar sem preparar seu coração adequadamente. Porque, quando você tem acesso a esse nível de intimidade com Deus, a responsabilidade também é maior. E antes de revelar qual é essa noite especial, deixe-me te contar exatamente como Cat descobriu isso. Foi através de uma experiência que ela chamou de o encontro mais assombrador da minha vida. Era 1957. Cat estava em uma de suas celebrações religiosas em Pittsburgh, quando uma mulher desesperada se aproximou dela após o momento de fé. Essa mulher tinha uma história que partiu o coração de Cat. Ela disse que o filho de 17 anos estava internado há 3 meses com uma doença que os médicos não conseguiam diagnosticar. O menino estava definhando, perdendo peso todos os dias, e os exames não mostravam nada conclusivo. A mãe havia tentado tudo, todos os médicos da região, todas as orações, todos os jejuns. Nada funcionava. O filho estava morrendo diante dos olhos dela, e ninguém sabia por quê. Cat orou por aquela mulher, mas quando colocou as mãos nos ombros dela, algo sobrenatural aconteceu. Ela teve uma visão instantânea. Viu aquela mulher ajoelhada ao lado da cama do filho no hospital, segurando ramos de alecrim, chorando e orando. Na visão, Cat viu que era uma quinta-feira de lua nova, uma data específica, e viu que quando a mãe colocou o alecrim debaixo da cama hospitalar do filho e fez uma oração específica, uma luz dourada desceu sobre o menino. Quando a visão terminou, Cat estava tremendo. Ela nunca havia visto algo tão claro, tão detalhado, e sabia que não podia ignorar aquilo. Ela orientou a mulher sobre exatamente o que fazer. Disse para ela esperar a próxima lua nova que cairia numa quinta-feira. Explicou como consagrar os ramos de alecrim. Ensinou a oração específica que havia visto na visão. A mulher fez exatamente como Cat orientou. Na quinta-feira de lua nova, ela levou 3 ramos de alecrim fresco para o hospital. Ajoelhou ao lado da cama do filho. Fez a oração que Cat ensinou e colocou os ramos debaixo da cama hospitalar. O que aconteceu na manhã seguinte foi um milagre que os médicos não conseguiam explicar. O menino acordou pedindo comida pela primeira vez em 3 meses. Os exames mostraram que tudo havia se normalizado em seu organismo. Em uma semana, ele estava em casa, completamente curado. Mas o mais impressionante foi o que a mãe contou para Cat depois. Ela disse que durante a noite, ela teve um sonho, onde via Jesus ao lado da cama do filho. E Jesus disse para ela 3 palavras que mudaram sua vida para sempre. Ele disse assim: "Eu sempre estive aqui." Aquelas 3 palavras trouxeram mais cura para o coração daquela mãe do que qualquer milagre físico poderia trazer. Porque ela entendeu que mesmo nos momentos mais escuros, mesmo quando parecia que Deus havia se esquecido dela, Ele nunca a abandonou. E foi aí que Cat entendeu algo revolucionário. O alecrim não era apenas um elemento para ativar manifestações sobrenaturais. Era uma ponte para encontros íntimos com Jesus. Ela começou a pesquisar sobre as luas novas e descobriu algo fascinante. Na Bíblia, as luas novas eram tempos de novo começo, de recomeço, de renovação. Eram momentos quando Deus visitava seu povo de forma especial. E quando a lua nova acontece numa quinta-feira, existe uma convergência espiritual única. Quinta-feira é o dia da semana que representa a provisão divina. É quando Deus demonstra seu cuidado paternal de forma mais intensa. A combinação da lua nova com a quinta-feira cria o que Cat chamava de portal temporal de milagres.
Uma janela específica onde o véu entre o natural e o sobrenatural se torna quase transparente. E quando você adiciona o alecrim consagrado nesse momento específico, algo extraordinário acontece. Não são apenas revelações em sonhos. São milagres físicos, emocionais, financeiros, relacionais. Cat começou a ensinar isso para um grupo seleto de pessoas, sempre com muito cuidado, sempre orientando sobre a importância da fé e da pureza de coração. E os testemunhos que chegaram até ela foram de arrepiar. Uma mulher que há 15 anos ansiava pela maternidade colocou um ramo de alecrim debaixo da cama, na noite da lua nova de uma quinta-feira. 3 meses se passaram. E então, a grande notícia. Ela estava grávida. De gêmeos. Um milagre. Uma resposta às suas orações silenciosas. Imagine a alegria, a esperança renascida, a fé inabalável que a conduziu até aquele momento. Ela encontrou consolo na simplicidade de um gesto, uma pequena ação com grande significado. Um ato de fé que floresceu em uma bênção imensa. Outro testemunho, tocante e inspirador. Um homem, afogado em dívidas, à beira da falência, completamente desolado, seguiu as orientações de Cat. Ele depositou sua confiança, sua esperança, em um procedimento guiado pela fé. E no dia seguinte, o telefone tocou. Uma ligação que mudou sua vida para sempre. Um investidor, desconhecido, ofereceu exatamente a quantia necessária para liquidar todas as suas dívidas. Um milagre inesperado. Uma resposta divina que transcende a lógica humana e demonstra o poder da fé, a força da oração, a confiança inabalável no mundo invisível. E agora, chegou o momento que você estava esperando. A revelação do próximo ciclo lunar. A próxima quinta-feira de lua nova. A oportunidade de se conectar com o poderoso portal espiritual que Cat descobriu. Prepare-se para receber, para abraçar a oportunidade de um encontro transformador com o sagrado. Um momento único para se conectar com a força que reside em você e se abrir para as bênçãos que o aguardam. A porta para o céu se abre e você está pronto para atravessá-la.